dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Iniciemos a nossa reflexão em comunhão com o Papa Francisco, com toda a Igreja, dirigindo a Deus uma oração pela paz, pedindo que a paz aconteça entre nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Que a paz aconteça na Ucrânia, que a paz aconteça em cada canto deste mundo onde impera a violência. Iniciamos então nova etapa das nossas reflexões, nessa nossa caminhada pelos caminhos da Bíblia. Nós queremos viver intensamente esse tempo quaresmal. Quaresma é tempo favorável para a conversão do coração. Converter-se é também sair do individualismo, romper com a indiferença, vivendo a solidariedade em diálogo e como compromisso de amor. Coração transformado pelos exercícios espirituais que nos conduzem à celebração da Páscoa de Jesus Cristo. Um convite à transformação interior que tem incidências concretas no nosso cotidiano. Desde 1964, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade como um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Uma campanha que contribui para uma mudança de vida profunda, que nos leva não somente a pedir a Deus perdão dos nossos pecados, mas a unir forças na construção de uma sociedade que corresponda à mensagem do Evangelho. A campanha da fraternidade tem como grande objetivo despertar a solidariedade dos fiéis em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e um lema que explicita em que direção se busca a transformação. O Evangelho possui uma irrenunciável incidência social. Deus está interessado no bem-estar completo do homem
e por isso também no desenvolvimento da comunidade, na qual o homem participa de muitos modos. Assim nos fala o Catecismo da Igreja. A campanha da fraternidade é realizada no tempo quaresmal, porém não se reduz a ele. Celebrando o amor redentor, a Páscoa de Jesus Cristo deve nos levar já nesta vida a passar de um mundo não fraterno, marcado pelo pecado nas suas expressões de injustiça, omissões e opressões, para uma sociedade de irmãos. Neste ano de 2022, os bispos do Brasil nos fazem um convite de singular importância. À luz da fé, queremos refletir sobre a educação em nosso país, convictos de que ela é indispensável para a construção de um mundo mais justo e fraterno. A realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos. Verdadeira mudança de mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal, integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania. Refletir e atuar a favor da educação é uma forma de viver a penitência quaresmal. É reconhecer que algo pode e deve mudar neste cenário, e principalmente em nossas relações. Somos convidados a ver a realidade da educação em diversos âmbitos, iluminá-la com a palavra de Deus, encontrando e redescobrindo meios eficazes que favoreçam processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído de um caminho educativo integral, que humanize, promova a vida e estabeleça relações de proximidade, justiça e paz. A educação é um indispensável serviço à vida. Ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. Em 2022, pela terceira vez, a educação volta a ocupar as reflexões da campanha da fraternidade, agora impulsionada pelo Pacto Educativo Global. Na carta de convocação, bem como no instrumento de trabalho, o Papa Francisco apresenta alguns elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum, já que a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Em um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade, alicerçada na justiça e na paz. Isso será possível à medida em que Cristo, que nos liberta do egoísmo, for tudo em todos. É necessária a contribuição de todos e, cada vez mais urgente, um coral de difusão da cultura da paz e uma comum educação para a paz, sobretudo das novas gerações. O bem da paz é tão grande, escrevia Santo Agostinho, que também nos acontecimentos inseridos no porvir deste mundo, habitualmente nada se ouve de mais agradável, nada se deseja de mais atraente, e, enfim, nada se alcança de mais belo. A paz. Que nós possamos então iniciar este tempo da Quaresma desejosos desta paz, que ela brote do nosso coração e se estenda para todo mundo. Nessas nossas reflexões, nós vamos a partir de hoje estar também partilhando vida, partilhando vidas de educadores e educadoras. Se você quer partilhar conosco um pouco da vida de alguém que marcou a sua história como educador e educadora, não precisa necessariamente ser um professor ou uma professora, pois a educação se faz em todos os espaços, na família, na igreja, na comunidade.
Alguém que marcou a sua vida como educador e educadora merece ser lembrado. Então partilhe conosco enviando um pequeno áudio em torno de 2, 3 minutos falando dessa pessoa. Isso vai enriquecer muito as nossas reflexões ao longo dessa quaresma. Sebastião Farinhada, Eliane, que bom estarmos novamente iniciando um tempo quaresmal. Foi assim que nós iniciamos as nossas reflexões diárias em 2020. São 2 anos já se completaram, iniciamos essa terceira jornada das nossas reflexões. Que tenhamos então uma santa quaresma. Hoje quem irá iniciar para nós esta partilha de vida de educadores e educadoras é a Jane Querido, que é membro da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos, que mora em Betim. Ela então traz para a gente a partilha de uma parte da sua vida marcado por uma história de educadores. Vamos ouvir. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. O meu nome é Jane, eu moro em Betim há 32 anos. Em 1990, quando eu mudei para Betim, eu fui trabalhar numa instituição de assistência social, cuja diretora dessa entidade era uma professora chamada Sânia Maria Campos. A Sânia, eu fui conhecê-la naquele momento que eu fui trabalhar na entidade. Não foi alguém que eu convivi desde que eu cheguei em Betim, não. E Sânia, ela era economista, é economista, né? E mestra em educação. Porque eu tinha todos os princípios básicos, teóricos e metodológicos dentro de mim, enquanto assistente social, enquanto profissional. Mas eu não tinha em mim o conhecimento de base popular. O que é esse conhecimento de base popular? É você estar no meio do povo, entender a linguagem que o povo fala e você também saber falar a linguagem desse povo. E Sânia foi essa pessoa que, com o testemunho de vida dela, com o papel que ela exercia nessa entidade, ela foi transformando a educação infantil em Betim, ela foi transformando o trabalho com os idosos em Betim, e o mais importante disso tudo, que faz parte do processo de aprendizagem, é alguém que educa saber que alguém está aberto para receber essa educação. E eu penso que foi isso que ela fez a diferença na minha vida, porque quando eu percebi que eu podia aprender tantas coisas com ela, eu me abri inteiramente a esse processo de receber, né? Então eu penso assim que o processo de educação, ele tem que estar aberto, o educando, no caso, tem que estar aberto até o final da vida dele, se ele quiser aprender. É a mesma coisa quando eu cheguei a Belisário, que eu conheci tanta gente das comunidades rurais, eu não sabia um monte de coisa, mas eu me abri ao processo para entender tudo isso, né? Então, a Sânia, ela fez esse papel distinto na minha vida. Ela me ensinou noções de políticas públicas, ela me ensinou planejamento estratégico, planejamento participativo com as comunidades. Então, ela me ensinou pegar todo o fundamento teórico que eu tinha e aplicar na base popular. Então, eu encerro meu testemunho falando: a Sânia fez diferença na minha vida porque ela ensinou com sabor. Um bom dia a todos. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, né, encontrar nesta manhã, quarta-feira de cinza, refazendo, né, Eliane, os nossos compromissos com esse dia, né, que é um dia, né, de muito importância, né, para o nosso povo das comunidades, as cinzas, né, abrindo essa semana e essa quaresma que a gente está aprendendo muito, né, e começa a partir de hoje com o Papa Francisco nos chamando, né, a viver esse compromisso de fé. É isso mesmo. Hoje, abrindo a campanha da fraternidade, o testemunho da Jane sobre o trabalho realizado pela Sânia tem muito a nos ensinar. Quando o conhecimento ultrapassa os programas predefinidos e envolve a vida e a realidade das pessoas, é uma educação que transforma, porque toca o coração e suscita o que há de melhor em cada pessoa, tornando-as mais humanas. Jane, reconhecer toda essa grandeza no trabalho da Sânia é também um ato educativo.
Além de validar o trabalho dela e aumentar sua responsabilidade diante das urgências desse mundo dilacerado, nós nos unimos a você para dizer a ela: Sânia, você está no caminho certo. Força, minha irmã, coragem, não desanime. É tarefa e missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florifecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nessa ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho e vigor. Chegamos, portanto, ao final deste primeiro dia quaresmal, nesta quarta-feira de cinzas, pedindo ao Senhor a paz, que a paz venha sobre todos nós, que a paz venha sobre o mundo inteiro. Senhor, dai-nos a vossa paz, que esse Deus da paz, da alegria, do amor, que nos chama à conversão, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.